era a chance que eu tinha de fazer um sermão bem comprido. A primeira vez que a gente vem na comunidade, a gente tem que caprichar, fazer um sermão bem comprido. Mas eu estou com dó de vocês, estão de pé, alguns tomando chuva, a chuva apertando, mesmo quem está embaixo do coberto, tem gente tá se molhando. Então eu tenho que fazer um sermão curtinho. Vou fazer um sermão curtinho, meia hora, tá bom? Tá bom. Se fosse mais, né? Então seria 3 horas. Vejam, irmãos e irmãs, a celebração de hoje é muito bonita e muito importante para nós. A celebração do corpo e sangue de Cristo, a Eucaristia. Mas eu queria começar perguntando para vocês: o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo? Hã? A hóstia. A hóstia o que é? É o pão. Pão. É pão. Então vocês estão vendo aqui na minha mão o que? Pão. O que vocês estão vendo aqui dentro desse vitrinho? Vinho. É vinho. Aquele que vocês tomam lá de vez em quando na festa do Natal, né? Não tomam de vez em quando um vinhozinho? Vinho. Pão. Pão. Feito um pouco diferente daquele que a gente compra na padaria, mas é pão. Então, uma coisa, isso que é importante a gente perceber. Nós estamos vendo uma coisa com os olhos do corpo, mas somos desafiados a ver com os olhos da fé uma outra coisa, uma outra realidade. O que nós somos chamados a ver com os olhos da nossa fé? Jesus. Um simples pedaço de pão, um simples pouco de vinho, que se transformam no corpo e no sangue de Jesus, para ser o quê? Nosso alimento. Por que Jesus teve essa brilhante ideia de tomar aquilo que é do dia a dia da nossa vida, o pão, vinho mais ou menos, né, do dia a dia, nem para todo mundo, mas para demonstrar o amor dele por nós. Só isso. Pouca coisa, né? Para dizer para nós o quanto ele nos quer bem. Ele encontrou um jeito que só Deus mesmo podia inventar de ficar conosco, de permanecer conosco, de estar alimentando a nossa vida. E tudo fala realmente de alimento, e quando a gente fala de alimento, o que logo vem em destaque? Por que a gente se alimenta? Por que vocês comem? Para que vocês comem? Só para alimentar o corpo? Para saciar a fome? Só para matar a fome? Parece pouco, né? Mas é bastante já. Mas por que a gente quer matar a fome? Por que a gente... Sem comer a gente... Então quer dizer que a gente come para viver. Tem gente que vive para comer, mas a gente come para viver. Não é mesmo? Tem gente que vive para comer, mas a gente come para viver, para manter viva a vida em nós, a vida que é dom de Deus. Opa, deixa eu embora daqui que já está chiando. Então, nosso Deus, Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. Isso Jesus mesmo diz no Evangelho: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Então, Ele veio para que nós tenhamos vida. E o alimento é símbolo de vida, mas não é só símbolo. É a condição concreta de manutenção da vida. Então,
Isso vale para a vida física do corpo, quanto mais da vida de Deus em nós. Então, para alimentar a vida de Deus em nós, aquela vida que nós recebemos no dia do batismo, você foi batizado? Então, no dia do batismo, você recebeu a vida de Jesus. Então, para alimentar essa vida de Deus em nós, Jesus inventou um jeito tão extraordinário. Como? Deixando um alimento. Qual alimento? O pão. O pão que a gente olhando assim é pão. Mas olhando com os olhos da fé, é Ele mesmo, é Jesus. Portanto, Ele se dá como alimento para a nossa vida de Deus, para a vida de Deus em nós. Agora, isso tem consequências também. Eu gostaria que vocês me dissessem quantos grãos de trigo tem aqui nesse pedacinho de pão. Quantos grãos de trigo tem aqui? 12. Quanto você falou? 10. Eu vou acreditar, porque eu sei lá quanto tem. Ninguém tem condição de contar. Mas o fato é que vários grãos de trigo. Vocês conhecem trigo? Já viram a espiga de trigo? Né? Podíamos dar um outro exemplo que seria mais fácil de compreender, sei lá, milho, né? Você vai fazer um angu. Quantos grãos de milho tem ali numa panela de angu? Não sabemos lá quantos. Por quê? Porque cada grão foi triturado, esmagado, moído e se tornou o quê? A farinha. Farinha. Da farinha que depois vai ser trabalhada para formar o pão. Então, quantos grãos de trigo estão presentes nesse pedaço de pão? Vários. Mas para chegar a ser pão, esses grãos de trigo foram triturados, moídos, amassados, se tornaram farinha. Depois, essa farinha, ela se une e forma o pão. E olha, São Paulo, apóstolo, ele vai dizer: nós somos o corpo de Cristo. A hóstia consagrada é o que mesmo? Corpo de Cristo. Vinho consagrado, o corpo de Cristo. O corpo e o sangue de Jesus. O corpo de Cristo. São Paulo vai dizer: nós somos o corpo de Cristo. Então significa que quando nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus, eu me alimento do corpo e sangue de Jesus. Você se alimenta do corpo e sangue de Jesus. Você se alimenta do corpo e sangue de Jesus. Você se alimenta do corpo e sangue de Jesus. O Senhor se alimenta do corpo e sangue de Jesus. Você se alimenta do corpo e sangue de Jesus. Você se alimenta... Não vou falar de cada um de vocês, senão fica até amanhã cedo. Mas cada um de nós se alimenta do corpo de Jesus. O que está acontecendo entre nós que nos alimentamos do corpo e sangue de Jesus? A unidade. Como o pão que nós recebemos, Jesus se deu para nós como pão, é um só. Tem quantos pães aqui? Hã? Não, pães. Quanto pão tem aqui? Vários grãos de trigo. Mas todos os grãos de trigo triturados se uniram para formar esse pão. Um pão só. Então, nós recebemos Jesus e nele formamos um só corpo. Formamos uma comunidade. Um povo de filhos e filhas de Deus. Nos alimentamos de Jesus e esse alimento nos unifica, nos torna uma comunidade. Então vejam que bonito que é isso. Jesus inventou uma coisa extraordinária. Tomou daquilo que era a coisa mais ordinária, mais comum do dia a dia, que é a comida, que é pão, que é bebida, que é vinho, para sinalizar, para indicar. Então, vemos uma coisa e estamos entendendo mais em profundidade aquilo que ele está dizendo que acontece, que é real. É a vida de Deus que vem a nós, nos fortalecendo, cada um em particular, e juntos formamos a família dos filhos de Deus, a comunidade, a igreja. Então a igreja, povo de Deus, que se
se une, né? Quase que podemos dizer, se amassa, como a massa do pão, né? A farinha é amassada para formar o pão, é conformada, é feita a forma de corpo de Cristo. Por isso que eu digo que as consequências são essas. Não basta a gente receber Jesus na Eucaristia. Ai, que bom, eu vou receber meu doce Jesusinho no meu coraçãozinho. Ótimo, isso é bom, mas não basta. Recebemos Jesus na Eucaristia para ser Eucaristia para os outros. E o que significa ser Eucaristia para os outros? Jesus não se deixa consumir por nós como pão, como alimento para a nossa vida. Ele se deixa consumir por nós. Nós consumimos, recebemos, comemos esse alimento que é Jesus, não é isso? Quando a gente recebe Jesus na comunhão, não é isso que acontece? Então, mas não é para a gente ficar cada um no seu cantinho. Receber Jesus na Eucaristia nos compromete com os outros, porque Ele nos convida, assim como eu deixo que aconteça para vocês, eu me deixo consumir por vocês, alimento a vida de vocês, vocês devem fazer com que os outros se alimentem de vocês, se deixem consumir pelos outros, ou seja, no serviço, na caridade, na atenção, na solidariedade, na fraternidade, colocar-nos a serviço dos outros, ser Eucaristia para os outros, deixar que os outros sejam beneficiados na vida por aquilo que nós somos por Jesus Eucaristia. Jesus Eucaristia nos lança na vida de comunhão com os irmãos e irmãs, no serviço, na atenção, na solidariedade, na fraternidade. Então não é para a gente ficar, eu recebi Jesus hoje na Eucaristia, eu não posso fazer mais nada, vou ter que ficar quietinho dormindo no meu quarto. Não. Pelo contrário, você comungou, meu filho, agora você se comprometeu, você tem que levar Jesus aos outros, você tem que ser Jesus para os outros, você tem que se deixar morrer pelos outros. Morreu pelos outros, né? E é assim que nós vamos construindo fraternidade, mundo novo, e contribuindo para que a vida plena aconteça entre nós. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Então, para que todos tenham vida plenamente, Jesus confia que nós continuemos ser dom, ser alimento, ser doação para os outros, como Ele é para nós, na Eucaristia. Isso que nós celebramos hoje, com essa festa tão bonita. Festa da Eucaristia, festa de Jesus Eucarístico. Jesus que é o nosso alimento e que nos chama também a ser alimento para os outros. Dispostos a serem alimento para os outros? Sim! Isso significa que então vocês estão dispostos também a receber Jesus como alimento, é isso? Beleza, então é assim mesmo. Então vamos continuar a nossa celebração pedindo que Ele nos ajude a compreender esse mistério tão profundo, tão bonito do seu amor por nós e que nos ajude também a ser Eucaristia para os outros. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.